Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Além da Nuvem. E hoje nós vamos falar sobre ossadas gigantes que foram encontradas na França e também sobre essa incrível imagem aqui que talvez você já tenha visto aí pelo YouTube ou pela internet. A região da Sardenha, na Península Itálica, é interessantíssima do ponto de vista de rochas misteriosas. E essa aqui que nós estamos vendo é, certamente, uma das mais impressionantes. Ela ganhou o apelido de Cavaleiro com Elmo, porque é exatamente o que parece. Parece que vemos um rosto dentro de um antigo elmo, um capacete de guerreiro, porém com um tamanho fora do comum, não dentro da escala humana. E há também o mistério, como eu falei, dos ossos humanos gigantes que pertenciam a pessoas de 3,5 metros a 4,5 metros de altura que foram encontrados na França. Primeiramente, vamos nos situar. Aqui está a Sardenha de vermelho marcado ao lado da grande bota da Península Itálica. E ela fica, evidentemente, no mar Mediterrâneo, uma região repleta de mitos fantásticos dos mais diversos povos que habitaram aquela região no entorno do mar Mediterrâneo, desde os romanos, gregos, cananeus, israelitas, o norte da África, cartagineses. E na zona nordeste da Sardenha existe o arquipélago de Madalena, um conjunto de 63 ilhas e ilhéus de vários tamanhos, entre os quais se destacam as ilhas de Madalena, Caprera, Budeli, Spardi, Razzoli, Santo Stefano e Santa Maria. É difícil encontrar as palavras certas para descrever a beleza desses locais incontaminados, que com mais de 180 quilômetros de costa ostentam a presença de mais de 300 das mais belas praias do mundo. Porém, o que chama a atenção da gente, aqui do canal Além da Nuvem, de todos nós, são as formações rochosas que nós podemos encontrar nesse local. A gente tem o relato da mitologia grega, quando o titã Cronos, que é o pai dos deuses do Olimpo, ele acaba sendo expulso da Grécia. Na batalha dos titãs contra os deuses do Olimpo, é isso que a mitologia grega fala. A chamada Titanomaquia, a batalha dos titãs contra os deuses do Olimpo. E é curioso que depois Cronos ressurge já na região próxima, no entorno, a região, na verdade, onde fica Roma. Vamos ver no mapa. Aqui nós temos então o mar Mediterrâneo, né? E aqui você pode ver bem claro visualmente, né, essa questão de como a Grécia fica lado a lado da Itália ali no mar Mediterrâneo, né? São as duas principais penínsulas que avançam da Europa, mar Mediterrâneo adentro. Então, o Titã teria sido expulso em uma batalha aqui dessa região, da antiga Grécia, dos arquipélagos, enfim, algum local onde teria acontecido essa batalha. E posteriormente ele reaparece já na região correspondente a Roma, tá? É isso que a tradição ensina, que a mitologia explica, que eu explico em detalhes isso no curso A Outra História do Mundo. Só que quando ele aparece em Roma, ele já não é mais Cronos. Ele vai reaparecer como Saturno, na mitologia romana. É o mesmo ser com outro nome. Só que ele também não é mais um titã. Agora, ele é um homem menor, né? Um ser humano menor, que vai reaparecer após ter sido expulso da região da Grécia e vai começar a fundar uma civilização ali. É isso que a mitologia romana vai contar sobre Saturno. Ele vai pegar o local todo bagunçado, habitado por ninfas e faunos que viviam desordenadamente, e resolve organizar uma civilização ali. Agora ele aparece como um homem velho, com uma barba longa, portando uma foice, mais ou menos como vemos nessa representação aqui. Então, após ser relegado ao Tártaro, o inferno dos infernos, o local abaixo do Hades,
de alguma forma Saturno vai conseguir voltar sobre a face da Terra, ou Cronos, e vai se estabelecer na região itálica. Então isso é muito interessante porque são mitos, não são levados como verdade científica, mas é o que a tradição, é o que a mitologia fala e é o que as pessoas ensinaram umas às outras ali por séculos, por até milênios, na verdade. E acreditam que eles foram não apenas deuses venerados, mas também os fundadores daquela civilização. Lá no passado, eles são tidos como fundadores de civilizações, esses seres. E curiosamente o local tem essas formações muito interessantes, conforme vemos aqui. Uma delas é essa rocha aqui, que ela lembra aquela outra que nós vimos, do cavaleiro com um elmo. Perceba a semelhança. Ali do lado direito você tem o que parece ter sido alguma espécie de parede, muralha, enfim. Mas a rocha, ela também tem esse aspecto muito interessante que lembra uma casca, como uma casca de um ovo quebrada, uma superfície que foi quebrada e ficou dessa forma, como se ela fosse meio oca. Uma rocha muito interessante e é o mesmo padrão daquela, conforme eu falei, que é objetivo desse vídeo. O cavaleiro com um elmo. Formação muito intrigante que a imagem fala por si. Aqui eu quero mostrar essa mesma formação rochosa do cavaleiro com um elmo, só que um pouco mais ampliada e por alguns ângulos diferentes, para você conseguir ter uma ideia melhor de como ela é. E olha só que interessante, uma coincidência que eu achei bem legal a respeito disso. A gente vê esses outros ângulos, né, dessa mesma formação, e é importante lembrar que na mitologia grega, após a titanomaquia, a batalha entre os deuses do Olimpo e os titãs, os deuses do Olimpo trouxeram do Tártaro algumas criaturas muito grandes, muito fortes, maiores até que os titãs, e elas teriam arremessado montanhas e pedras enormes sobre os titãs da mitologia grega. E essa formação especificamente, ela dá exatamente essa impressão, não necessariamente que seja o caso, mas ela dá essa impressão porque lá está o cavaleiro com um elmo e ao seu redor essas formações rochosas, muito legais aí, muito interessantes. Realmente parece uma escultura viva da natureza, falando da própria mitologia. Aqui um pouco mais de longe, né, essa mesma questão. Então olha que sensacional esse local. Diferentes ângulos, né, pra gente poder ver. Espero que tenham gostado aí. Tem mais um assunto para eu comentar. Esses ossinhos aqui que você está vendo, você até pode não dar muita importância, né, agora. Mas se você entender a história deles, podem ser evidências de que pessoas gigantes caminharam sobre a Terra, mais precisamente na França. Essas são fotos de ossos humanos gigantes de Castelnau do Popular Science News, publicação científica de 1890. Na França, esses ossos foram publicados em diversos jornais e chamados de ossos humanos de tamanho surpreendentemente grande. Os jornais franceses mencionavam também alguns detalhes que não foram escritos pelos jornais britânicos. Por exemplo, que a câmara subterrânea, onde os esqueletos estavam localizados, era tão grande que 2 cavalos dos camponeses caíram nesse buraco. Também foi descrito um túnel de 18 metros que conduzia de uma câmara subterrânea a outra sala subterrânea ainda maior. O jornal francês La Petite Presse terminava com a seguinte mensagem: temos o prazer de proporcionar aos arqueólogos e antiquários uma nova oportunidade
de mostrar a sua visão e expandir o seu conhecimento especializado. A palavra está aberta aos cientistas. Mas o que aconteceu depois foi um silêncio ensurdecedor. Segundo o jornal London Globe, um certo Monseigneur Lapouge descobriu fragmentos de ossos humanos de tamanho mais anormal num cemitério pré-histórico em Castelnau, perto de Montpellier, no sul da França. Lapouge calculou na época que os ossos pertenciam a um homem de 3,30 metros de altura, ou seja, um verdadeiro gigante, se comparado à estatura média humana de um homem atual, onde uma estatura considerável média, alta, seria de 1,80 m. Inclusive o local onde essas ossadas foram encontradas era chamado pelos aldeões de Caverna dos Gigantes. Os habitantes locais que moravam lá há muito tempo chamavam dessa forma o local onde os ossos gigantes foram achados. Coincidência? Mais uma. Lapouge, então, publicou um artigo e fotos de suas descobertas no periódico francês La Nature, ou A Natureza, em francês, e a partir daí, a história dos gigantes de Castelnau chegou a muitos jornais e revistas do mundo todo, incluindo o New York Times e o Popular Science News. Por fim, em 1894, os jornais noticiaram que os trabalhadores que escavavam um reservatório em Montpellier tinham encontrado um conjunto de crânios humanos de proporções gigantescas, que mediam 70, 81 e 81 centímetros de circunferência. A circunferência do crânio de um homem adulto médio é de apenas 56 centímetros. Os jornais escreveram: essas relíquias foram enviadas para a Academia de Paris e um cientista disse que pertenciam a uma raça de pessoas de 3 a 4,5 metros de altura. Esse lugar era próximo de onde o Monseigneur Lapouge havia cavado anteriormente. Como você deve imaginar, esses crânios foram levados a um depósito da Academia de Paris e nunca mais foram vistos. Talvez alguém tenha esquecido, afinal, crânios de pessoas gigantes não parecem ser importantes ou relevantes para a história da ciência ou para a história da humanidade.